Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na nossa escalada bíblica de hoje, nós vamos estudar o livro do profeta Ageu. Convido então você a abrir a sua Bíblia neste livro e nós faremos uma leitura inicial no capítulo 2, versículos 6 a 9. Diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, meus irmãos, como nós temos feito, vamos primeiro localizar o livro de Ageu na história bíblica e, nesse sentido, Ageu ele facilita bastante a nossa vida, porque quando nós lemos o primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós temos todas essas indicações. Diz assim: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. E assim segue a profecia. Então isso significa que o profeta Ageu é um profeta que nós chamamos de pós-exílico, ou seja, o povo de Judá, o reino do sul, foi capturado pela Babilônia, passou o tempo no exílio e esse povo, quando Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia e permite que os escravos que ali estavam retornem para suas terras, e eles fazem então essa viagem de volta, Deus, nesse período, havia levantado Zorobabel, que ele era uma espécie de governante, e também havia levantado a pessoa de Josué, que não é aquele Josué do período de Moisés, claro, esse é o sumo sacerdote da época. Então nós vemos aqui que ainda que o povo fosse destituído, das suas lideranças, eles continuaram mantendo esse cuidado em saber quem deveria ocupar o lugar, ainda que não houvesse trono e ainda que não houvesse templo. E o livro de Ageu, então, ele vai se localizar na história bíblica depois do exílio. Então, esse livro, Ageu, Zacarias e Malaquias são livros que estão mais próximos da era cristã do que os demais. A gente também pode colocar ao lado de Ageu e esses outros dois profetas o livro de Esdras e Neemias. Ainda que aqui a gente precise fazer um encaixe em termos de datas, mas nós temos esses dois livros lá do antigo, lá mais de trás, no Antigo Testamento, fazendo parte desse mesmo período histórico, certo? E aqui também, só para completar, nós teríamos os livros de crônicas, primeira e segunda crônicas, sendo redigidos, porque foram os livros que trouxeram um norte com relação à liderança, com relação às famílias, às tribos que permaneceram fiéis, as que foram infiéis, enfim. Então nós temos nesse primeiro versículo, no capítulo 1, a indicação de que Ageu ele está trazendo a sua mensagem, ele recebeu a sua mensagem no segundo ano do rei Dario, e isso coloca ele mais ou menos entre 520 e 521 antes de Cristo, O rei Dário ele reinou de 520 a mais ou menos 485, então um período longo de reinado, e nós temos
também nesse período o profeta Daniel. Se você se lembra de ler o livro de Daniel, você também vai encontrar esse profeta lá nessa época, mas em outra região geográfica. Ageu está de fato no território de Israel, enquanto que Daniel permaneceu no exílio, né? Então, nós temos Ciro mandando o povo de volta, e ele fez isso dando a eles condições para reconstruir. Nós temos Neemias também nesse papel de reconstrução. E uma das coisas que esse povo precisava fazer era a reconstrução do templo. Então, logo que eles voltam, bem antes, na verdade, né, de Ageu, mais ou menos em 537, uns 15 anos, 16 anos antes de Ageu, eles chegam em Jerusalém. É claro que ali havia ruínas, e eles então começam a reconstruir, e eles começam pelo templo, a fazer essa reconstrução do templo. Isso nós encontramos também em Esdras capítulo 1. Só que o que acontece? Eles tinham que limpar os entulhos, eles tinham que reconstruir o templo, eles tinham que lidar com os inimigos que estavam ali. Lembre-se que essa é uma das razões porque Neemias precisa reconstruir os muros, né? Existe o próprio desânimo, né, das pessoas, era muito trabalho, era um trabalho pesado para ser feito. Havia o aspecto de uma precariedade das suas ferramentas ou daquilo que eles dispunham, dos meios, né, que eles tinham para fazer o templo. Lembrando que na primeira oportunidade, quem constrói é Salomão, em um período de prosperidade inigualável. Então, muito diferente de reconstruir com medo de inimigos, com desânimo, com poucas pessoas, com recursos limitados, muito, muito diferente, né? E aí o que acontece? Lá em Esdras capítulo 4, nós ficamos sabendo que existe uma trama dos inimigos de Israel, e de certa forma eles criam uma situação com a liderança persa, e isso medo-persa, na verdade, e isso obriga que o povo de Israel pare de reconstruir o templo. Havia ali uma acusação de que eles estavam se levantando contra o império, enfim. Isso faz com que eles parem de reconstruir o templo. E aqui, quando nós encontramos Ageu, nós estamos falando então de talvez 15 a 17 anos depois, e eles não voltaram a reconstruir o templo. Então a mensagem de Ageu é, na verdade, uma mensagem para que esse povo retorne à reconstrução do templo, e faça isso porque, na medida em que o templo fosse reestabelecido, que a ordem de culto fosse reestabelecida, a identidade nacional também seria fortalecida. Enquanto não houvesse templo, enquanto não houvesse essa liderança, por exemplo, de Zorobabel como governador ou como rei de uma forma mais formalizada, o povo continuaria sem referências, né? Então, dentro disso ainda acontece algo que é descrito no livro de Ageu, que acaba soando estranho para nós, porque eles não estavam reconstruindo o templo, mas havia pessoas que estavam construindo as suas próprias casas, e o que indica no texto é que essas pessoas elas tinham mais recursos, então elas estavam fazendo, de certa forma, casas suntuosas, né, luxuosas, enquanto que o próprio templo do Senhor, enquanto que aquilo que daria identidade nacional estava sendo desprezado, né? Então, a mensagem de Ageu, ela é uma exortação logo no seu início, para que o povo volte a reconstruir o templo, para que, de certa forma, essa identidade nacional e para que a glória de Deus voltasse a ser reconhecida entre as pessoas. Junto com isso, havia uma seca, né, muito grande nesse período, e isso era
uma forma de expressão da ira divina, né? Nós lemos isso lá a partir do versículo 9 até o 11 do primeiro capítulo. E depois nós temos uma promessa de que Deus atenderia o seu povo tanto com uma colheita farta, como com aquilo que fosse necessário para que eles reconstruíssem o templo e para que eles reestabelecessem a sua nação como era o propósito de Deus. Então a gente pode dividir o livro mais ou menos assim. No primeiro capítulo, até o capítulo todo, nós temos uma exortação para que o templo seja refeito. No capítulo 2 até o versículo 9, nós temos uma indicação de como a glória de Deus seria manifesta nessa obediência de reconstruir o templo e tudo mais. De 10 a 19, nós temos uma quarta parte do livro, que é uma repreensão contra a infidelidade do povo, e logo no finalzinho dos versículos 20 a 23, nós temos uma promessa do Senhor a Zorobabel, que era esse líder, né, esse governador de Jerusalém, ainda que não fosse rei, né, com autonomia, mas ele tinha a autorização do Império Medo-Persa para governar. Então, alguns temas que nós temos em Ageu podem ser descritos da seguinte forma. Primeiro, é que nós aprendemos aqui nesse livro que existe a necessidade de sempre, independente das circunstâncias, o povo de Deus glorificar a Deus. E glorificar a Deus significa obedecê-lo, ainda que as situações, ainda que o ambiente não seja favorável. Então, havia uma seca, havia ruínas, havia uma baixa força do povo, mas ainda assim Deus havia dito que era para que eles fizessem isso. E em vários momentos da história dessa reconstrução, Deus fez com que as pessoas dessem os recursos, levantassem os recursos de uma forma surpreendente para que a obediência, né, fosse feita, fosse estabelecida. Então, nós precisamos entender o seguinte: o nosso papel é obedecer a Deus. O nosso papel é seguir aquilo que Deus determina, independente de como ou quando ou em que situação está o ambiente em que nós estamos. A segunda coisa que nós precisamos olhar para Ageu e aprender é que quando nós lemos lá no versículo 4, até o versículo 6 do capítulo 2, nós ficamos sabendo que esse povo, de certa forma, começou a comparar a construção primeira, né, com aquilo que eles estavam fazendo, e isso trouxe desânimo para eles. Como eu disse, a condição e a situação do povo era muito diferente da primeira vez que eles construíram o templo com essa segunda vez. Mas isso não significa que fosse menor a bênção de Deus ou o cuidado de Deus sobre o seu povo. Então eles acabam comparando as duas condições, e isso traz desânimo para eles. Isso pode acontecer com a gente também. Uma comparação com tempos áureos, né, como a gente diz, e a gente acaba se desmerecendo no presente, acaba desanimando no presente ou ficando muito ansioso e não fazemos o que Deus havia determinado para que fosse feito. E nós ainda podemos ver nesse livro que a obra de Deus ela vai ser realizada e que nós, quando nos colocamos como instrumentos na mão do Senhor, nós fazemos parte disso, somos abençoados e abençoamos. Mas quando nós colocamos a nossa opinião como algo que não pode ser
mudado por Deus, né? Como se a gente fechasse a nossa visão, nós acabamos não experimentando do cuidado dele mesmo, né? Então, eu fico imaginando a situação de Zorobabel, de ser um descendente de Davi, mas numa condição tão desfavorável, e ele, mesmo assim, recebe palavras de Deus, promessas de Deus, de que Deus cuidaria dele, faria dele esse governador tão importante, né, num momento de crise, e que liquidaria os seus inimigos, né? Então o livro de Ageu, ele é muito rico nesse contexto de que em situações em que nós precisamos recomeçar. Nesse último momento da nossa aula aqui, eu quero trazer então, de forma objetiva, 3 lições daquilo que nós vimos durante todo esse período. A primeira delas é que, apesar das oposições e das circunstâncias negativas, o cristão ele precisa priorizar a glória de Deus e agradar a Deus. Então não importa se nós temos desânimo, se o ambiente é desfavorável, se nós temos inimigos, se o recurso é pequeno, a nossa direção não é olhar para essas coisas e falar, bom, já que existe condições, então eu vou glorificar Deus. Não, é o contrário. Nós glorificamos a Deus e à medida que nós somos obedientes, Deus levanta os recursos para que a gente cumpra os objetivos dele através da nossa vida. O segundo aspecto que você precisa lembrar é que as comparações, como o povo estava fazendo do primeiro templo com o segundo, essas comparações elas acabam tirando a nossa motivação e, mais do que isso, elas tiram o nosso foco de Deus, né? E nós precisamos lembrar que Deus ele está conosco, ele está nos vocacionando, nos chamando para fazer determinadas coisas no momento em que nós estamos. A história, ela sempre nos serve como um parâmetro para nos dar esperança, para saber o que fazer, para aprender com os erros do passado, mas isso não significa que nós temos que ficar presos no passado. Nós somos chamados para atuar neste momento da história e nesse momento nós precisamos olhar adiante com fé, com perspectiva, com esperança, para que Deus nos abençoe. E nós também podemos fazer uma última aplicação de tudo que vimos aqui, de entender que Deus ele está preocupado com a nossa santidade, né? Com o quanto nós nos dedicamos, nos separamos para Ele. Então, na medida em que nós vamos nos contaminando com padrões, com pensamentos externos, mundanos, seculares, nós acabamos nos desviando daquilo que Deus tem para nós. O objetivo de Deus em construir o templo havia, né, questões religiosas, questões políticas, como nós falamos no decorrer do estudo, mas muito mais do que isso, era porque naquela época as pessoas elas tinham essa referência e eles estão, é claro, que numa situação desfavorável com relação a nós, porque hoje nós não precisamos de um templo físico, nós sabemos que Cristo está conosco, mas o mesmo aspecto de dedicação que havia lá, de certa forma, existe ainda hoje. Então nós precisamos pensar nisso e entender que Deus nos chama para a santidade, Deus nos chama para viver para Ele, né? Então, se na sua vida você tem passado por oposições, lembre-se que o seu papel neste mundo é glorificar a Deus. Se você tem enfrentado comparações e isso acaba tirando a sua motivação, lembre-se de que Deus te chamou para que neste momento histórico você viva e atue. E se você pensa que talvez servir a Deus não está sendo tão bom quanto outras coisas, lembre-se que Deus nos chamou para a santidade e para viver por Ele. Então, são essas as lições, essas as reflexões que eu posso trazer para você nesse dia a respeito de Ageu. E eu espero que você leia o livro, um livro pequeno, um livro curto, mas que tem muito para abençoar a sua vida.
Que Deus te abençoe e até a próxima.